E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Bruno e sejam todos muito bem-vindos ao Compartilhando Conhecimento. A gente está quase batendo 2.000 inscritos e eu conto com ajudas. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal e já se inscreve aqui. A gente fala de conteúdo, a gente fala de treinamento, a gente fala de instrutoria, a gente fala de coisas para você poder crescer na sua vida pessoal e profissional. Então, se você gostar desse conteúdo, deixa o like e já se inscreve aqui no canal. Tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu estou devendo para vocês já faz um tempo, né? E a gente decidiu tirar isso do papel agora e a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conceituar um pouquinho sobre metas SMART. Né? A gente já falou de avaliação de performance, a gente fala bastante sobre vendas, sobre técnicas e eu acho que esse é um tema que estava faltando e é um tema extremamente relevante. Quando a gente vai fazer a definição de objetivo, vai fazer a definição de metas. E antes de começar a falar especificamente das metas SMART, eu queria falar um pouquinho sobre metas, né? Muita gente não consegue concluir as metas que coloca, porque às vezes coloca muitas metas, né? E já tem pesquisas que demonstram que a gente precisa ter no máximo 5 metas por ano. Né? E aí a galera vai colocar 15, 20 metas, ou a empresa coloca vários objetivos a serem concluídos e no final das contas viu que não conclui nenhum, ou que concluiu 1 ou 2 objetivos. Então é importante que vocês saibam realmente definir quantas metas que você vai colocar para que elas sejam realmente tangíveis. E aí já entrando no tema do vídeo, né, SMART é uma sigla para adaptação de algumas palavras que a gente vai abordar agora. Né? Então se a gente começar lá pelo S, né, o S do SMART significa specific, né, é uma meta específica, ou seja, o colaborador ou você tem que saber exatamente aquilo que tem que fazer, ela tem que ser específica. Eu quero atingir 10% a mais de vendas nesse mês. Né, eu quero que a minha empresa cresça 20% de participação de mercado. Então ela tem que ser específica. E aí, uma outra técnica que a gente pode usar para definição da meta e para tornar ela específica é usar o 5W2H, que também já tem vídeo aqui no canal. Ajuda você muito a especificar aquilo que quer ser atingido. O segundo ponto que a gente tem, que é a letra M do SMART, é o mensurável. Ou seja, você tem que conseguir mensurar a meta. Lembra que eu falei lá no começo, eu quero crescer 10% de vendas. Eu tenho que conseguir quantificar quanto eu vendo para eu poder calcular um percentual de crescimento dessa meta. Partindo para a letra a meta ela tem que ser atingível. Tá? Então não adianta eu falar, eu vendo hoje 5% e eu quero crescer mês que vem 25%. Cara, não é realista. Né? Você tem que ter uma meta que você consiga atingir e que você tenha meios para atingir. Então, poxa, se eu quero crescer 25%, mas a minha produção não comporta eu ter aquele crescimento, eu não vou conseguir fazer, ou se eu conseguir fazer, eu não vou conseguir entregar. Então tem que ser uma meta que seja factível o atingimento. Quando a gente fala da letra R do SMART, a gente está falando de uma meta realista. Né? Como eu falei lá, eu tenho que ter uma meta que eu consiga atingir. E de fato, talvez eu consiga crescer os 25%. Mas essa meta é realista? O meu mercado tem um crescimento de 25%? Então não adianta eu ter uma meta que eu consiga atingir, mas que ela não seja realista no conceito e no contexto que eu estou inserido. Então a gente tem que ter uma meta que caiba, que seja realizável, que a pessoa olhe para aquela meta e fala, cara, eu consigo, essa meta é realista. Então eu preciso ter essa visão de que a pessoa vai conseguir atingir a meta. E o T de time-based, ou seja, ela tem que ter um tempo. Eu tenho que ter um prazo para executar essa meta. Então eu quero crescer 20% de vendas este mês. Eu quero que até o final do ano a minha empresa aumente em 10% a participação no mercado. Ela tem que ter um prazo, ela tem que ter um início e um fim para que eu consiga entender se aquela meta foi ou não atingível. Se você não coloca um prazo, você começa a procrastinar essa meta e você não vai atingir a meta. E uma das vantagens de você ter a meta SMART é que ela trabalha na motivação. A coisa mais frustrante para um colaborador é você, como gestor, colocar uma meta para ele que ele sabe que ele não vai atingir, ou que ele sabe que não é realista. Muitas vezes ele nem se dedica para aquela meta. Então, muitas vezes, se você quer crescer 20% lá no final do ano, é mais fácil você colocar 12 metas menores para que no final do ano ele chegue nesse resultado. Então,
tenha metas realistas, use as metas SMART para você colocar metas que sejam desafiadoras e ao mesmo tempo tragam o engajamento e tragam a motivação para o seu colaborador, né? Já tinha ouvido falar de meta SMART? Não? Comenta aqui embaixo, concorda? Tem alguma outra interpretação das metas SMART? Já usou? Deixa o seu comentário. Como eu falei, a gente está chegando quase em 2.000 inscritos. Se inscreve aqui, ativa o sininho porque vai ter muita coisa bacana nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!